Então vamos lá, deixa eu ensinar para vocês aí o que que é o nosso plano 3K10. Como vocês vão fazer aí R$ 3.000 nos próximos 10 dias e, obviamente, replicar isso, né? Conseguir fazer esse movimento acontecer de novo, né? Vocês sabem que eu sou muito pé no chão com as estratégias, né? Eu gosto de trazer estratégias que consolidem a carreira de vocês, né? A ideia não galera, que vocês venham aqui e consigam aí captar 5 clientes, né, e fazer uma graninha. Não, a ideia é trazer coisas que realmente consolidem a profissão de vocês, certo? Faz sentido isso, galera? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Deixa eu colocar aqui vou marcar o meu aqui. Aí, show de bola. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês a nossa aulinha de hoje. Aí, galera, sempre lembra que esse nosso movimento com essas aulas é mais um bate-papo, tá? Não gosto de fazer aqui no formato aula, formato apresentação e tal. Então, é muito um bate-papo mesmo, né? Eu gosto desse movimento aqui com vocês. Então, assim, fique à vontade, né? O tempo todo para colocar no chat aqui, é, dúvidas e tudo mais, tá? Ah, Eliane, é o que eu mais quero, Léo, é viver da terapia. Show de bola. Galera, coloca aqui no chat para mim. É, de onde você é, né? Primeiro você coloca o seu nome, de onde você é e o arroba aqui do seu Instagram, para a gente poder conhecer, né? Para a gente fazer um pouco desse nosso movimento de network, né? Talvez alguém goste de você aí, queira contratar você em algum momento aí do seu trabalho. Acho que isso é muito legal, né? Fazer um pouco desse movimento. E até deixo uma dica. Sempre que você entrar, às vezes, numa aula de mentoria, alguma coisa, deixa aqui como uma pequena estratégia para vocês, né? Já, sempre que você entrar, já coloca ali, ó. Pessoal, meu nome aí você coloca o seu nome, aí você coloca a sua cidade e esse é o meu Instagram. Por quê? Isso é interessante, você não está se vendendo na aula de ninguém fazendo isso, só que você gera ali aquele pequeno network, né, para que as pessoas vão lá no seu Instagram e elas queiram conhecer um pouco de você, um pouco do seu trabalho, né? Acho que isso é muito legal. O Instagram, ele virou, entre aspas, o nosso site institucional hoje, né? Ninguém pede seu site mais, né? Eles pedem o seu Instagram. Aí eles vão lá e conhecem o seu Instagram. Olha que legal isso, né? Olha lá, ó. Meu nome é Augusto Rocha, ele é baiano, mas é residente no Tocantins. O Instagram dele é @prof.augustorocha. Aí, galera, faça igual ao Augusto. Coloca aí para mim. Quem é você? De onde você é? E o arroba do seu Instagram para a gente poder conhecer você. Eu vi que chegou mais gente aqui agora, tá? Sejam muito bem-vindos. Bora lá. Esse é o nosso bate-papo e hoje eu quero passar para vocês o plano 3K10. Vamos lá, deixa eu passar direto aqui com vocês, enquanto vocês fazem esse movimento aí de se conhecer aqui no chat. Pessoal, o que a nossa ideia aqui hoje, né? É realmente passar isso para vocês, né? Como que vocês vão fazer aí R$ 3.000, né? De 1.000 a R$ 3.000 nos próximos 10 dias, né? Como vocês vão fazer esse movimento, tá? Então, eu não posso prometer isso aqui para vocês. Na verdade, eu até posso, eu não quero mesmo, né? Não quero prometer isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar para vocês o que alguns dos alunos meus têm feito para poder gerar esse resultado, para poder fazer isso, tá? Então, vou mostrar também alguns exemplos de alunos, né? Não sei se você é a primeira vez que você está num movimento desse aqui comigo, né? Se você não é a primeira vez, por exemplo, quem que é a primeira vez, coloca aqui, ó, primeira vez na sua aula, Léo. E seja muito bem-vindo, tá? Aqui a casa é sua. Seja bem-vindo para pegar o seu café aí e o seu pão de queijo, tá? Bora lá. Pessoal, de novo, quero relembrar vocês aqui sobre os tipos de terapeutas. Tem gente que assiste uma aula dessa minha e fala assim, Léo, eu gostei de aprender lá o meu tipo de terapeuta, né? Quem sou eu aí dentro das terapias? Galera, existem 3 tipos de terapeutas que vêm assistir uma aula dessa comigo, tá? 3 tipos de terapeuta. Não tem um que é melhor do que o outro, não tem aquele que é o melhor, não tem aquele que é o pior, não tem aquele intermediário. Não é isso. A gente está falando sobre simplesmente perfis mesmo, tá? Então,
primeiro terapeuta que a gente tem aqui é o que eu chamo de terapeuta iniciante, galera. Quem que é o terapeuta iniciante? O terapeuta iniciante é o terapeuta que terminou a formação dele há pouco tempo, né? Sabe assim, terminou um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses, né? Talvez até um ano. E ele está em busca de iniciar os atendimentos, né? Esse é o momento dele. Ele quer começar agora a trazer alguns clientes para começar a se movimentar em relação a isso, tá? Então, literalmente, ele é um terapeuta iniciante, tá? Depois, a gente vai ter aqui um segundo perfil que é muito legal, eu gosto muito de falar desse perfil, que é o terapeuta que eu chamo ele de terapeuta tranque e barranco, né? Quem que é esse terapeuta tranque e barranco? Ele é aquele terapeuta, galera, olha que bacana, né? Ele já tem várias formações, né? Já estudou muito, 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 muito mesmo, né? Já estudou muito e já atende, só que eles às vezes tem ali um, dois, três clientes no máximo, né? Não é uma carreira que nem ele nem desiste, só que também não vai para frente. Então ele sempre está assim, vai, não vai, vai, não vai. Sabe aquele em cima do muro, né? Que o pessoal sempre fala, né? Aquele terapeuta em cima do muro, ele vai, 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 entendeu? Então assim, são perfis, gente, e tá tudo bem. Por exemplo, o tranque e barranco, por ele estar nesse formato aqui, não quer dizer que ele é melhor do que o terapeuta iniciante. Não, tá? Não, não é bem isso, tá bom? E depois a gente vai ter o terapeuta renda extra, né? Quem que é esse terapeuta renda extra? Ele é o terapeuta que ele tem outra atividade. Então, ele tem lá um CLT, talvez ele tenha uma empresa, às vezes tem uma loja, talvez passou num concurso aí no passado e ele segue com esse trabalho também. Só que também, né, ele sentiu aí esse chamado com ele de trabalhar com a terapia. Ele ama fazer isso. Porém, ele considera isso como se fosse uma renda extra. Ele faz isso dentro das horas vagas, né? Então, assim, hoje, quem é você nessa fila aqui? Hoje, né? Deixa eu entender você. Você é o terapeuta iniciante? Você é o terapeuta tranque e barranco? Ou você é o terapeuta renda extra? Quem é você, né? Já vi alguns comentários aqui. Sou tranque e barranco. Legal, legal. Eu vi que tem vários de vocês aqui que já colocou o Instagram de vocês. Isso aí, galera. Isso aí. Quem não colocou, pode colocar ainda, tá bom? Coloca aí no chat o seu nome, de onde você é e o seu Instagram, tá? A questão é, esses perfis aqui, pessoal, eles têm uma coisa em comum, tá? O que que é essa coisa em comum? Dificuldades em fazer marketing, fazer divulgação e conquistar clientes. É uma dificuldade natural de todos esses três terapeutas, tá? Lembra que eu falei que não tem um que é melhor do que o outro, tá? Não tem um que é melhor do que o outro. Só que eles compartilham dessa dificuldade, tá? E tá tudo bem, né? Justamente sobre isso que a gente está aqui nessa nossa conversa hoje para a gente poder trazer isso, tá? E assim, o que que são, gente, os problemas que mais assolam esses terapeutas, tá? Vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui, tá? Quem está comigo aqui pela primeira vez, vocês vão ver muita coisa diferente aqui. Quem tá já veio, né, em algumas aulas, vocês vão notar coisas diferentes também, que é o seguinte, gente, tem 4 pontos, gente, guardem isso. Pessoal que às vezes está acompanhando pelo Instagram também, depois se quiser participar pelo Zoom, tá? Vocês vão entrar lá no link da bio, tá? E a gente manda o link do Zoom por lá, tá bom? Gente, tem 4 pontos que eles são muito sérios no trabalho com o terapeuta, dos terapeutas, muito sério, muito sério. O primeiro ponto é o seguinte, né? Eu falo assim, ó, são mentiras que contaram para você. Eu gosto de usar essa didática para que vocês consigam guardar melhor, tá? Então, assim, na verdade não são duas, né? São 4 aqui, ó. Primeira questão. Faça conteúdo e os clientes virão. Gente, todos vocês ouviram isso muito bem. Faça conteúdo e os clientes virão. Faça posts e os clientes virão. Façam reels e os clientes virão. E assim, sejam sinceros comigo, sejam sinceros comigo. Quem está fazendo isso tudo e não tem visto, não está vendo cliente? Compartilhe comigo aqui, coloca aí no chat. Eu, Léo, só para me entender. Porque não é uma questão assim, ó, desse movimento, ele está sendo muito, muito.
drástico para vocês. Não, às vezes essa questão aí de fazer conteúdo, tá tudo bem, né? Não tem nada de errado com isso aí, vocês gostam de fazer, né? Só que tem muita gente que sofre com isso, né? O que que é sofrer com isso? Sofrer com isso é o seguinte, Léo, eu tô fazendo muito, muito, muito. Eu trabalho 6, 8 horas por dia fazendo conteúdo e eu não tenho cliente. Eu já comprei vários cursos aqui de como fazer conteúdo e não está funcionando, não está trazendo cliente. Então, galera, vocês precisam entender o seguinte: não é bem assim. Não é só o conteúdo que vai trazer cliente para vocês, tá? Estou falando que conteúdo é ruim, estou falando que é errado? Não. Estou falando que muitas vezes não tem o formato certo de fazer isso, tá? Dois, faça uma nova formação e os clientes virão. Isso muitas vezes deixou você em um loop, né? Eu converso com terapeutas todos os dias, alguns ainda estão pagando curso, estão pagando boleto de curso ainda, de várias e várias formações que fizeram, e ainda não tem resultado, tá? Terceira questão que tem vindo aí, principalmente, né, veio aí no ano de 2023, agora 2024 está pegando mais ainda, tenha um posicionamento high ticket. Ou seja, vai lá, compra um monte de roupa cara, coloca um monte de coisa dourada aí nas suas fotos, nas suas imagens, e os clientes vão vir. Não, gente, não é bem assim, tá? E o quarto ponto, que é escolher um nicho, tá? Muitas vezes vocês vão aí pro movimento, né, de vocês aí de trabalho, e às vezes vocês vão fazer uma consultoria de marketing, por exemplo, né? Uma das primeiras perguntas que fazem para vocês é: qual que é o teu nicho? Só que você passou um tempão estudando para resolver vários tipos de questões, né? Um terapeuta, ele está classificado ali, se ele estudou direitinho, para trabalhar várias questões. Não é apenas uma, tá? E isso confunde você, né? E tem alguns pontos aqui que são interessantes, por exemplo, em relação ao conteúdo. Gente, o conteúdo ele é muito bom, só que ele vai funcionar muito melhor quando tem estratégia específica. Por exemplo, se você tem um curso, se você tem um workshop, uma imersão, uma mentoria, gente, a estratégia de conteúdo, ela é necessária. Ela é fundamental para que isso aconteça, tá? Fundamental, tá? Só que é muito bom que você venha saber aqui, ó, exatamente o que você está fazendo em relação a esse movimento. Por quê? Muitas vezes você está postando conteúdo por postar. Você não sabe, você vai postar um conteúdo achando que vai vir cliente. E não é. Isso aqui é um movimento que pode demorar, gente, 3 meses, pode demorar 6 meses, como pode demorar um ano. Como pode demorar um pouco mais do que isso ainda. Olha o quanto isso é sério. Olha o quanto é sério, tá? Então, assim, muitos vão dizer para vocês: se não fizer conteúdo, você não vai ter clientes. Tá, mas eu tenho uma mente muito interrogativa, né, com as coisas. E eu me pergunto assim: tá, mas quantas pessoas fazem conteúdo e não têm cliente? Certo, pessoal? Então, assim, você faz conteúdo, não traz cliente, tá? Conteúdo é necessário, Léo? É necessário. Porém, no aspecto de terapeutas, ele não é extremamente fundamental. É bom que faça? É bom que faça, mas se você for fazer, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Postar a foto do seu pé pisando na grama, postar foto do seu mentor favorito em relação à terapia, não é o que vai trazer cliente, tá? Não é esse movimento que vai colocar o cliente para você, tá? Então, é muito interessante vocês olhar isso, tá? Muito interessante olhar isso, tá? Então, isso é muito doido, galera, porque acho que eu sou não vou falar um único, né? Com certeza tem mais. Mas, assim, eu me preocupo muito com a saúde mental dos terapeutas. Por quê? Tem muito terapeuta hoje que está perdendo a sua própria saúde mental para poder, entre aspas, salvar o mundo, entre aspas, levar a saúde mental para as outras pessoas. Então, muitas vezes você tem um discurso seguinte: Léo, eu quero levar saúde mental para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas e tudo mais. Só que para fazer isso, muitas vezes, você está sacrificando a sua saúde mental. Por que sacrificando a sua saúde mental? Porque às vezes você está fazendo conteúdo que não tem nada a ver com você, você está fazendo coisa só porque alguém falou que tem que fazer. Então, muitas vezes você não consegue falar esse não, né, para a modinha da rede social. Então, isso é tão mal como muitas vezes via com uma pessoa abusiva do seu lado. Entende, galera? Isso é muito sério. Estou falando que conteúdo é ruim? Não, gente. Conteúdo é uma parte da estratégia. Se você tem a estratégia inteira, eu até costumo dizer, né, usar essa assimilação aqui como uma engrenagem, né? Então, uma engrenagem ela vai funcionar muito bem se ela tiver, né, todos os pontos da engrenagem. Então, se uma engrenagem ela não tem um dente,
ela tende a bater aqui, às vezes gerar uma trava, ou, né, dar um pique, né, naquela engrenagem ali. O conteúdo é uma das engrenagens. Faz sentido, galera? Não é só conteúdo. Então, o que que eu vejo, né? Muitos terapeutas, eles terminam a formação e vai estudar marketing, principalmente marketing de conteúdo, dentro de 6 meses, gente. Vocês estão especialista em Instagram. Olha que doido, dentro de 6 meses vocês estão especialistas em Instagram. Eu falando isso é muito, muito interessante assim e preocupante ao mesmo tempo, porque muitos de vocês, gente, têm. Se eu entrar no Instagram de vocês, eu falo assim: caraca, essa pessoa sabe muito, entendeu? Só que é um sabe muito que não é suficiente. Por que que não é suficiente? Porque a intenção daquilo não é você, daqui 1 mês, 2 meses, lançar um curso de como usar Instagram. Você quer trabalhar com a terapia. Essa é a sua área. Faz sentido, gente? Show? Vocês estão acompanhando bem aí? Tá fluido para vocês? Outro ponto, gente, que é muito interessante é o que a gente chama de nova formação, tá? O que que é a nova formação? Você fez uma formação em terapia, talvez você fez uma faculdade, talvez você fez um curso livre. Enfim, você terminou, aí você começa o movimento ali de conquistar cliente e parece que o cliente não vem, não tá fluindo aquilo, não tá fluindo, não tá fluindo. Aí você fala assim, eu vou fazer uma nova formação. Porque se eu fazer uma nova formação, as pessoas vão perceber que eu estudo muito, vão saber que eu faço muito curso e vão ver minha autoridade, eu vou postar a foto do meu certificado e não sei o quê. E você entra num loop cada vez maior de comprar curso de formação. Eu estou falando que vocês não devem estudar, gente? Claro que não, claro que não. Vocês devem estudar, devem continuar estudando sim, só que pelo motivo certo. Fazer uma nova formação, porque você não tem cliente, é o motivo errado. Fazer uma nova formação ou estudar um novo curso de terapias, ele é pelo motivo certo quando você se depara com um cliente, você fala assim, ó, esse cliente eu vou ter que dispensar ele, porque eu não dou conta de ajudar ele no problema que ele tem. Ou você tem um cliente que você trabalhou um tempão com ele, você não teve resultado. Aí você fala assim, putz, eu preciso estudar mais. Show de bola, vai lá, faça uma nova formação, faça um novo curso, tá? Então esse é o motivo certo. Só que você não tem cliente nenhum. E você entrar num loop de 2, 3, 4, 5 formações, gente, isso não faz sentido nenhum, tá? Então, isso é doido porque assim, ó, a tua vida, né, a tua agenda, o teu dia a dia, a tua rotina, ela tá entre estudar e criar conteúdo, estudar e criar conteúdo. Se eu olhar para sua agenda hoje, né, se eu pegar a sua agenda aqui igual a minha, e eu olhar para sua agenda, tá lá, conteúdo, Instagram, estudar, conteúdo, Instagram, estudar. E não tem cliente. Gente, vamos voltar, né? Esses dias eu compartilhei no meu Instagram uma frase bem bacana assim, ó. Gente, não me deixem esquecer do porquê eu comecei. Você começou a estudar terapia, foi para ficar fazendo conteúdo no Instagram? Você começou a estudar terapia, foi para que isso virasse um loop de novas e novas formações e você tivesse uma fila de boletos aí para você pagar em relação a formações? Foi para isso que você começou? Não, tem certeza que não. Foi para colocar cliente na sua frente e você ajudar essas pessoas dentro do problema delas. Obviamente, você também quer ser bem pago com isso, você também quer prosperar com isso, obviamente, é claro, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês, galera? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tanto a galera que está aqui, como a galera tem uma galera no Instagram aqui. Se vocês quiserem colocar aqui o comentário de vocês, as dúvidas, tá? Olha um comentário aqui. Isso é um presente, Léo. Diz coisas para nós que ninguém fala. Obrigado por sua sinceridade. Eu naveguei me iludindo muito, sofro demais hoje, mas sei que vou conseguir pegar a direção. Show de bola. Obrigado pelo teu comentário aí, Flávio. Obrigado. Obrigado, tá? Show de bola. Vamos lá. Acho que é justamente por isso que a gente faz, né? Vamos lá. Terceiro ponto aqui, galera. Então, assim, falamos sobre o conteúdo, falamos sobre novas formações, e vamos para um terceiro ponto, que é posicionamento. Hoje, todos vocês ouvem em algum momento. Você tem que ter um posicionamento. Quem já ouviu isso? Coloca aqui, tanto a galera do Instagram como do Zoom. Coloca OK para mim, se esse assunto aí fica turbilhando sua cabeça hoje. Fica turbilhando sua cabeça. Ah, você tem que ter um posicionamento high ticket.
Você tem que ter um posicionamento único e não sei o quê, não sei o quê. E acho que em 5 minutos aqui a gente vai desvendar esse papo e deixar esse negócio extremamente rápido para vocês, tá? Gente, o que é posicionamento? Imagina que você está numa sala e a professora fala assim: gente, quem aqui gosta de churrasco? Você levanta a mão. Imagina, né? Se você gostar de churrasco, aí você levanta a mão. Isso é posicionamento. Você se posicionou em relação a alguma coisa. Posicionamento tem muito mais do que isso, Léo? Claro que tem. A sua imagem é o seu posicionamento, a sua fala, as suas causas, a sua vida é um posicionamento. Só que qual a grande questão em relação a isso aqui? Gente, não caiam nessa balela. Eu vou entrar dentro de um posicionamento porque alguém falou que eu tenho que ter esse posicionamento. Esse posicionamento vai me fazer vender. Ele vai ajudar, ele vai contribuir. Mas tome muito cuidado, porque não mostrar quem você não é para impressionar as pessoas que não se importam com você. Tem visto muito isso acontecer. Gente, posicionamento não é roupa cara, posicionamento não é as corzinhas que você coloca no seu Instagram, tá? Posicionamento é ser você. Se você tem que mudar alguma coisa disso aqui, isso está errado. Seu posicionamento está errado. Muita gente fala assim: a gente tem que ter um posicionamento único. Tá, posicionamento único é você. Você já é único, caramba. Eu não preciso ir lá alugar um carro que eu não tenho, tirar foto com ele e mostrar para vocês para falar que isso é um posicionamento. Gente, não está fazendo sentido. Gente, olhem para isso. Vamos olhar para esse marketing, gente, mais humano em relação à terapia. Vamos olhar para isso, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Certo? Seja você dentro do processo. Seja você, tá? Quantas vezes, gente, eu não vejo a pessoa ir lá alugar uma sala que para um dia, muitas vezes a pessoa atende online, ela vai lá, aluga por um dia, tira várias fotos, coloca no Instagram dela para atrair cliente. Aí você vai lá contratar alguém para tirar sua foto, aí você vai lá e tira sua foto assim, de terninho, tirando foto de lá. Putz, galera, no dia a dia, a gente vê você dessa forma, quando você vai se direcionar lá para o seu espaço de atendimento, né? Quando você está chegando na sua casa, o seu vizinho, ele te vê, você está vestido dessa forma? Se sim, show de bola. Você tem que fazer isso. Se não, se as pessoas olham em você e falam assim, peraí, o cara que eu estou olhando aqui no Instagram, ele é totalmente diferente da pessoa que está na minha frente. Então tem algo errado. Então tem alguma coisa errada. E eu estou falando coisas, galera, que eu já errei com isso aqui no meu Instagram. Eu não estou nisso aqui hoje, tá? Eu já errei muito, muito, muito nisso aqui. Só que, né, eu falo, né? Será que é porque eu não tenho muito o que perder em relação a reputações, né? Então eu posso trazer essa verdade? Eu errei em relação a isso, tá? Eu já contratei gente para ir lá e tirar minha foto fazendo assim, ó, bonitinho, entendeu? Só que não é isso que atrai pessoas, gente. Guardam isso, gente. O que atrai pessoas é conexão com as pessoas. Muitas vezes você pode estar fazendo um certo movimento aí no seu Instagram, envolvida nesse papinho de posicionamento, que mais afasta pessoas do que coloca pessoas perto de você. Tá fazendo sentido isso, gente? Isso é só mais um papinho que o marketing digital está trazendo para vocês. Se você está aplicando e está funcionando, continua. Se não está funcionando, reveja isso aqui. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está fluindo em relação a isso, tá? Certo? Outro ponto que é extremamente interessante, eu quero caprichar com vocês nisso aqui, gente, é o papinho do nicho, gente. Meu Deus, que loucura, velho, que loucura. Esse papo de nicho, né, eu já tive vários alunos aqui, né, até tinha uma aluna que ela estava aqui no Instagram agora há pouco, né, a Liliane, né, deixa eu ver se ela está aqui. Não estou conseguindo não achar que não, mas ela estava aqui. Ficou um tempão, gente, perdida, passando raiva, né? Tristeza com esse papo de nicho. Por quê? Porque contratou uma mentoria super cara, cara mesmo, cara. Eu falo que é caro porque se não der o resultado é caro, né? Muito caro. E a pessoa começou a pressionar ela. Peraí, se você não tem nicho, não tem como o negócio funcionar, pô. Não tem como. A gente depende do seu nicho. E a pessoa começa a olhar para dentro, né? Começa a olhar para ela
e não acha nicho, não acha isso, não acha aquilo. Gente, é óbvio que isso começa a fazer mal para vocês. Isso começa a fazer mal para a saúde emocional de vocês, tá? A Liliane tá aqui no Instagram. Show, Liliane, obrigado, viu? Tamo junto. Tá aqui. Olha que doido isso, galera. Então, assim, nicho. Léo, mais uma vez, não vamos generalizar as coisas. Léo, se eu tiver um nicho, me ajuda? Te ajuda, desde que esse nicho seja verdadeiro com você. Desde que esse nicho seja verdadeiro. O que que é um nicho verdadeiro? Gente, uma pessoa que ela não estudou nada, nada, nada de marketing, é um bebezinho, estudou marketing, essa pessoa sabe que você precisa de quatro coisas para você ter um nicho que funciona. Eu não vou nem falar a palavra que eles usam, que é nicho lucrativo. Não, vou falar um nicho funcional. O que é um nicho funcional? Que você trabalha bem com ele, você tem experiência com aquilo, você consegue entregar resultado para as pessoas e aquilo traz dinheiro para você, tá? Nicho funcional, você tem que ter autoridade. O que é autoridade? As pessoas vão olhar em você e falar assim, ó, essa pessoa é top no que ela faz. Ah, é nicho de emagrecimento. As pessoas vão olhar e falar assim, ó, nossa, ela é muito boa no assunto de emagrecimento. Ela entende disso, é a melhor da cidade no assunto de emagrecimento. E não é você falar, não é o seu Instagram falar, é as pessoas falarem. Não adianta você falar. Você falar, gente, é igual você se elogiar. Um dia eu assisti um vídeo muito, muito da hora em relação a isso, ele falando assim, quando a pessoa se elogia, né? A gente fala muito disso, né? Da gente falar bem da gente, isso é muito bom e eu entendo isso, né? Só que vocês já perceberam que quanto mais de longe um elogio vem, maior é o seu efeito? Então, se você se elogia, ele tem um efeito X, né? Se a sua mãe te elogia, tem um efeito um pouco melhor. Mas se uma pessoa que você nunca viu na vida, ela te elogia, aquilo tem um efeito muito maior. Então, a autoridade é da mesma forma, não é você que coloca a sua autoridade sobre você, é os outros que te dão essa autoridade. As pessoas precisam te ver como bom nessa área. Aí sim a gente está falando de nicho. Segundo ponto, gente, experiência, tá? Experiência. Você precisa ter tido muita experiência naquele assunto. Você precisa ter tido prática e você precisa ter tido teoria. Prática e teoria precisam estar junto aqui. Então você tem experiência nesse assunto. Leomar, meu nicho é ansiedade. Peraí, você fez um curso de, sei lá, 3, 6 meses? Show de bola. Ah, mano, é porque eu escolhi esse nicho. Não, gente, não é assim. Não é assim. Você precisa ter tido muita teoria, você precisa ter tido muita prática nessa área para o negócio poder funcionar. Eu não estou falando isso para atacar você que escolheu um nicho. Eu estou falando isso para tirar um peso das suas costas que escolheu um negócio sem saber, tá? Outro ponto em relação a nicho, você tem que ter conhecimento específico. Gente, esse conhecimento, ele não está nos livros. Não está nos livros. Você não aprendeu isso aqui na faculdade. Por quê? Ele vem pós-prática. Quando você pratica aquele conhecimento com alguém, né? Você faz aquele trabalho com alguém e daquele trabalho, daquela prática, você tira uma conclusão daquilo. Geralmente são coisas que os clientes chegam e falam para você. Então, isso são conhecimentos específicos. Muitas vezes, os conhecimentos específicos, eles também vão vir de materiais extremamente específicos. Então, exemplo, né? Se você trabalha no nicho de relacionamento, se você lê livros só de relacionamento, isso são conhecimentos específicos. Se você atendeu muitas vezes um casal que deu certo ou que não deu certo, ele vai te trazer conhecimentos específicos. Faz sentido isso, galera? Quarto pilar, relacionado a nicho, resultados comprovados. Eu preciso ter pessoas falando muito bem de mim nessa área. E não é só falando bem. Elas têm que bater no peito e falar assim, ó, eu fui atendida pelo Leomário e o Leomário me ajudou a resolver esse problema. Foi lá na sessão do Leomário que eu resolvi isso na minha vida. Isso é resultado comprovado. Agora, o que é o problema? O problema muito grande nisso aqui, gente, é o seguinte: vocês chegam aqui, às vezes, né, terapeuta iniciante, igual eu falei lá no começo, ou terapeuta tranco e barranco,
Você chegou nisso aqui há 6 meses, por exemplo. Você conquistou poucos clientes aí. Aí você fala assim, agora eu vou contratar uma consultoria de marketing digital e nessa consultoria aqui, paguei só R$ 10.000. Primeira reunião que você tem, seu nicho. Você não consegue achar. E às vezes você até consegue achar, você elege, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Às vezes você elege um desses nichos e acontece uma coisa muito séria. Eles falam assim para você, agora é a hora de, já que você escolheu esse nicho, show de bola, vamos lá. Agora é a hora de gerar conteúdo, bora. E você está lá todo animado, aí você gera 1, 2, 3, 4, 5 conteúdo começa a ficar difícil, 6 conteúdos começa a apertar. Quando você tem que chegar no sétimo, oitavo conteúdo, você fala assim, não sei o que falar, eu já estou perdido. Aí você começa a se sentir uma fraude. Síndrome do impostor começa a bater em você. Você começa a tomar uns tapas da vida. Por quê? Você está falando de uma coisa que você não tem fluência, você não tem autoridade, não tem experiência, não tem conhecimento específico, não tem resultado comprovado. O que que acontece? Olha que doido. Você começa a levar isso para o lado pessoal. Você tira isso do mundo externo e começa a jogar para o mundo interno, que é, eu sou uma fraude. Uma hora ou outra vai entrar alguém pela porta, uma hora ou outra vai entrar alguém aqui no meu Instagram, vai começar a falar mal de mim, vai descobrir que eu não sou o que eu falo que eu sou. Aí eu falo uma coisa aqui para vocês. Isso aqui é uma coisa sua? Não. Isso aqui foi colocado em vocês. Olha o quanto isso é sério, galera. Eu falo aqui no meu Instagram, eu falo nas aulas, eu me preocupo muito mais com a saúde mental de vocês do que vocês mesmos, em relação a esses pontos estratégicos, em relação a esse trabalho. Porque isso lasca a cabeça de vocês, tá? Imagina aqui, ó. Aí você tá nessa, 6 meses, um ano. Gente, além de você não ter cliente, você lascou com sua saúde mental. Então, isso são os efeitos, né, que esse papo de nicho vai trazer até você. E não quer dizer que você não pode ter, né? Eu vou entregar um ponto aqui para vocês, crucial. Gente, anota. Quem não está anotando, anota essa parte. Eu confesso para vocês que eu nunca ensinei isso que eu vou ensinar para vocês numa aula aberta, igual eu estou fazendo aqui. Geralmente, eu só falei disso dentro das minhas mentorias, tá? Que é lá dentro do STR e dentro do MTR. Dentro do MTR, nem se fala. Eu dou chicotada na turma por causa disso. O que que você vai fazer? Escreve aí no seu papel. Foco. Conquistar cliente de atendimento. Foco. Nossa, Leomar, mas é fácil, né? Para você é fácil, né? Não, calma aí. Seja lá qual for esse tipo de atendimento, seja lá qual for. Se é um atendimento gratuito, se é um pro bono, se é pago, se é um pacote de terapia. No final dessa conversa que você fizer com a pessoa, dessa sessão, você vai fazer um relatório estratégico. Não é um relatório que você já faz em relação à sua terapia. É um relatório totalmente diferente. O que que vai conter nesse relatório? Esse relatório vai conter, primeiro, nome da pessoa. Esse é um relatório interno, tá? Só seu. Vai ter o nome da pessoa, sexo, a queixa da pessoa. A queixa é o seguinte, é o que ela falou do problema. Qual o problema dessa pessoa? Qual é a idade? Qual o estado civil dessa pessoa? E você pode colocar assim ainda, se você aplicou, né, alguma técnica com ela, se você aplicou algo que é da sua terapia com essa pessoa, você escreve embaixo tudo que você fez ali. É um pequeno relatório, gente, um pequeno relatório. Você pode fazer isso no Word, no Google Drive. Se você preferir fazer isso num caderno, tá tudo bem também, faça, tá? E é o seguinte, faça isso até você chegar no mínimo, 101 atendimentos, 101 relatórios. Ali, olha, eu sei que parece muito. É muito, eu também acho que é muito. 101 atendimentos. Quando você tiver 101 desses relatórios, você vai reservar aí 2 horas na sua agenda. Gente, anota isso. Estou dando uma parada aqui para vocês que isso aqui salvaria a vida de vocês em relação a muita coisa de grana.
Vocês vão reservar 2 horas na sua agenda e nessas 2 horas você vai ler esses relatórios. Isso mesmo, você vai ler 101 páginas. E nessas 101 páginas, você vai perceber algo muito legal, que é, muitas dessas pessoas procuraram você por causa de um problema específico. E você vai começar a nomear esses problemas específicos. Você vai perceber ali que vai ter uma porcentagem maior de problema. Então, talvez 80% dessas pessoas procuraram você para problemas de relacionamento, ou ansiedade, ou depressão, ou qualquer outra questão. Só que, olha que legal isso aqui agora, ó, olha que legal, galera. Depois de 100 pessoas atendidas, exemplo, no nicho de relacionamento, agora, se você falar assim, ó, Leomar, eu vou usar o nicho de relacionamento. Isso não é uma fraude na sua vida. Por que que não é uma fraude na sua vida? Porque você já atendeu muita gente no passado, você tem comprovação de que você fez isso, para provar para você que você fez isso, tá? Se você olhar e falar assim, ah, agora o meu nicho é relacionamento, show de bola. A gente volta aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Depois de 100 atendimentos, provavelmente tem autoridade, porque vai ter muita gente falando bem de você em relação ao seu trabalho. Você vai ter experiência, porque você já atendeu um monte de gente. Você vai ter conhecimento específico, porque nesse tempo, a quantidade de gente que você atendeu, tem coisa que você aprendeu com essas pessoas que você não aprendeu nos livros, não aprendeu nos cursos. E provavelmente você vai ter resultados comprovados se você fez um bom trabalho com essas pessoas. Putz, agora acontece uma mágica, assim, ó. O que que é a mágica, Léo? Você não precisa escolher seu nicho. É engraçado porque, assim, ó, você fez uma pesquisa paga, né? Porque as pessoas pagaram para o seu trabalho, né? Para você atender elas. Você fez uma pesquisa e essa pesquisa você tem dados escritos por você para você poder escolher seu nicho. Agora sim, vá lá, faz seu nicho, manda bala. Mas esse papo de nicho não é uma conversa de 30 minutos que você tem com um consultor de marketing. Fez sentido isso aí para vocês, galera? É assim que a gente descobre nicho. De forma totalmente relevante, totalmente séria, sem comer. Ah, Léo, mas eu comi uma feijoada aqui e eu acordei, eu sonhei que o meu nicho é tal. Cara, tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Nada contra a feijoada, né? Que senão sempre tem alguém na aula, Léo, mas eu amo feijoada, vou sair da sua aula porque você foi muito crítico em relação à feijoada. Esse é o formato, galera, de vocês achar o nicho de vocês, tá? Ó, me perguntaram aqui no Instagram. Tem algum problema não querer definir um nicho? Não, tem problema nenhum, né? O nicho ele é necessário só para quem vai fazer estratégias de marketing através da rede social. Se não falar assim, Léo, não quero usar a rede social para poder fazer meu marketing, o negócio está fluindo aqui e tá tudo bem. Show de bola, toca o barco para frente, tá? Ó, uma pergunta aqui, aí para quem já faz isso, Léo, eu já faço esse tipo de relatório. Show de bola, verifica quantos tem. Se tiver mais de 101, você já pode ir lá e fazer esse movimento aí que eu te falei, tá? Show, galera? Então, aí a gente vai pensar em nicho. Vocês conseguem entender que, né, igual a gente fala aqui em Minas, né, aqui na roça, o buraco é mais embaixo? Só que vamos resolver uma parada, porque eu sei que nem todo mundo tá nessa de, Léo, tá, tudo bem, eu quero ter cliente, mas eu não tenho. E aí? O que que é a questão agora? Não tem cliente. Tá, show de bola. Anota aí que eu vou passar 7 passos aqui para vocês, que esses 7 passos já é os passos aí que eu venho ensinando, né, para terapeutas desde 2019. E eu tive o prazer, galera. Eu falo prazer porque, assim, não vou ser sensacionalista com vocês, né? São pessoas que, entre aspas, eu escolhi essas pessoas para ser aluno, essas pessoas me escolheram para ser mentor delas. Então, isso é um prazer, tá? Não vou ser sensacionalista com vocês, não, é porque eu sou o melhor mesmo, e não sei o quê, por isso que vocês têm que comprar de mim, por isso que compraram de mim no passado. Não, gente, vamos parar de ser idiota, tá? Isso é idiotice, tá?
Foi um prazer para mim poder ter ajudado cada um dos terapeutas que eu já ajudei aqui até o momento, né? Tem terapeuta que manda depoimento para mim sem eu pedir, sem eu pedir. Eu agradeço muito de coração. Entende, galera? Faz sentido isso? Então vamos lá, 7 passos aí para a gente conquistar clientes. Vamos pensar em conquistar clientes. Então, pensando no plano aqui de 1 a 3K em 10 dias, vamos lá. Primeiro ponto. Gente, vamos trabalhar essa mentalidade de vocês? Ah, Léo, mas esse papinho de mentalidade, eu já fiz isso, quebrando crença, já fiz não sei o quê. Tá, só que aí você vai conversar com a pessoa, no primeiro não que você toma, você desanima, olha. Gente, putz, não é assim. Ah, Léo, mas eu aprendi lá nas minhas formações que saúde mental é a vibe do momento, né? Se a gente pesquisar ali sobre ansiedade e depressão, a gente vai ver que são as doenças do século. Só que isso dá um problema gigantesco na sua cabeça, você começa a se achar a última Coca-Cola gelada do deserto. Só que quando você vai vender o seu trabalho, não é assim. Tem pessoas que vão comprar, tem pessoas que não vão comprar. O cenário real, gente, é esse. Tem pessoas que não vão comprar, tem pessoas que vão comprar, tem pessoas que vão fazer birra para comprar de você. E tem pessoas que não quer te ver nem pintar de ouro. E tá tudo bem, esse é o cenário ideal do mundo. O mundo é assim. É ou não é, galera? Eu tô falando alguma mentira aqui? Eu não tô na parada aqui para ficar iludindo vocês, tá? Certo? Então vamos lá, trabalhar a mentalidade de vocês. Muita gente fala assim, Léo, todo mundo precisa de terapia. O que vocês acham disso, gente? Todo mundo precisa de terapia? Comenta comigo aqui, coloca para mim no chat aqui. Não, nem todo mundo precisa de terapia. Vocês sabiam disso? Quem precisa de terapia é quem fala que precisa de terapia. Se a pessoa falar assim, ó, eu não preciso de terapia, gente, ela não precisa de terapia. Vai precisar de terapia quem convive com ela. Entendeu? Seria bom se toda pessoa fizesse terapia, sim, mas a gente olhar e falar assim, toda pessoa precisa de terapia, a gente coloca nós como terapeuta num pedestal que não existe. Tem pessoa que está super bem, nunca fez terapia na vida, e deixa ela, não vamos preocupar com essas falácias, não, tá? Ah, Léo, é só criar um Instagram lá que vai vir cliente. Todo mundo precisa de terapia. Aí você começa a achar a última bolacha do pacote. Aí, quando não vem cliente, a primeira reunião que você faz com a pessoa fala assim: eu vou pensar, eu vou falar com meu esposo ou eu não tenho dinheiro. Aí você começa a desanimar. Gente, vocês conseguem perceber que toda narrativa ela só faz com que você se sinta mal? Por quê? Todo mundo precisa de terapia. Então, eu estou falando com uma pessoa que precisa de terapia. Aí ela me dá um não. Ah, peraí, então o defeito não é com ela, não é com o que está acontecendo ao redor, é comigo. Então, a gente precisa trabalhar essa questão mentalidade, porque vocês vão receber não. Vão sim receber não. Algumas pessoas vão olhar no seu olho e falar assim, ó, infelizmente, não posso fechar com você agora. É claro, né? Vocês vão entender aqui. Depois a gente vai falar sobre método, vamos falar sobre estratégia. Quanto mais você tem essa estrutura montada, validada, esse passo a passo, mais fácil é de você chegar nesse resultado. Só que o cenário ideal, gente, cenário sem frescurinha, sem mentira, algumas pessoas vão falar mal de você, do seu trabalho, algumas pessoas vão falar não para você, algumas pessoas não estão nem aí para o que você faz. E para isso, a gente precisa trabalhar essa sua mentalidade, para que você olhe para essas coisas e deixe as coisas funcionar do jeito que é funcional. Deixa eu perguntar para as meninas aqui, ó. Gente, vocês casaram com todos os homens que vocês paqueraram na vida? Os meninos agora, né? Gente, vocês casou aí com todas as meninas que vocês paqueraram na vida? Não, claro que não. E a vida é assim, gente. Algumas pessoas não estão nem aí pro seu trabalho. E tá tudo bem. Então a gente precisa trabalhar essa questão de mentalidade para que você não fique achando que você é a fadinha do dente. Deixa eu tomar uma água aqui. Olha, ó, tem gente falando aqui no Instagram que nem casou.
ver se você está no Zoom aqui também, não casou, né? E tá tudo bem. No seu processo de vida, né? Então, primeiro ponto, gente, é reforçar a mentalidade. Mentalidade é entender as suas crenças em relação a trabalho, em relação a dinheiro, em relação à terapia, o mercado de trabalho dentro das terapias, tá? Segundo ponto, galera, segundo ponto, é o que eu chamo de criação de método. O que que é a criação de um método? É criar uma embalagem para o seu trabalho. Gente, criar uma embalagem para o seu trabalho não é reinventar a roda, de achar uma nova abordagem terapêutica, criar, inventar uma nova abordagem. Não, criatura, é só você estruturar o seu trabalho, criar a base do seu trabalho ali. Quando você faz essa criação, você empacota o seu trabalho, você cria uma embalagem, isso vai ter um nome autoral, vai ter uma comunicação específica, tá? Com certeza vocês já ouviram falar aí, ó, ninguém quer comprar terapia. Não mesmo. Só que ninguém quer comprar um pacote terapêutico também. Ah, Leomano, mas eles querem comprar a solução do problema. Tá, mas e aí? Quando você vê o Instagram de alguém, você já consegue entender a solução do problema dessa pessoa? Não, muitas vezes você vai precisar ter uma conversa com essa pessoa. E ter uma conversa com essa pessoa demanda muitas vezes o que eu chamo aqui, né? Vocês vão aprender daqui a pouco, de marketing humanológico, para gerar uma comunicação com essa pessoa, tá? Que ela é criada através do método. Então, se você não tem um método de trabalho, não se assuste se as pessoas não se interessar pelo seu trabalho. Não se assuste, tá? Porque o método vai te dar diferenciação, tá? Diferenciação. Você deixa de ser mais um terapeuta da sua cidade, tá? Você deixa de ser mais um terapeuta da sua cidade. Eu não estou falando isso no sentido pejorativo. Gente, hoje está surgindo muito terapeuta. Muito. Tem muito terapeuta novo chegando no mercado. Leomar, isso é ruim? Claro que não, gente. Os terapeutas que tem, acho que se a gente triplicar aqui a quantidade de terapeuta que tem no Brasil, não dá conta da demanda. Não dá conta. Não dá conta. Só que é o seguinte, você precisa ter uma diferenciação. Faz sentido? Então, a primeira coisa, galera, é a criação do método. A criação do método, ele faz parte de toda a estrutura do trabalho. Se não tem um método, né? É engraçado que, assim, às vezes eu entro no Instagram de um terapeuta, eu olho e falo assim, cara, esse aqui não tem método. Zangou. Algo de errado já não está certo. É a criação de método. Porque o método, ele vai possibilitar você fazer a oferta para as pessoas. Possibilita você aplicar tudo que você tem que aplicar dentro de uma determinada estratégia, certo? Terceiro ponto, galera, é estratégias ativas de captação de cliente. Leomar, o que são estratégias ativas de captação de cliente? Para eu poder te explicar isso, eu tenho que te explicar o que é estratégias passivas de captação de cliente. O que são as estratégias passivas? Você vai lá, pega o seu celular, você faz um post lá no Instagram, deixa lá e vai fazer outra coisa na sua casa, na esperança de que alguém vai chamar você para conversar. Você fez um atendimento e você sabe que aquela pessoa é muito influente na cidade, né? Talvez um líder de alguma área, talvez um empresário e tal, enfim, né? Um influenciador. Aí você fala assim: agora eu atendi essa pessoa, ele é influenciador e agora com certeza a pessoa vai me indicar. Então, são estratégias terceirizadas, isso não depende de você, depende do outro. Então, isso são estratégias passivas. Quando você faz um post lá no seu status do WhatsApp, no seu Instagram, quando você faz um story, tudo que depende do movimento do outro para chegar até você são estratégias passivas. Meu mano, mas tem alguma coisa errada com as estratégias passivas? Não. A única questão é que, a única questão é que estratégia passiva ela vai te entregar de 10 a 20% do resultado que você pode ter no total. Então, vai ter gente que vai ver o seu post lá no Instagram e já vai te mandar mensagem falando assim: Ó, Lemário, quero agendar um horário aqui com você. Claro que vai ter. E que bom que tem. Isso é bom, né? Só que existem também, gente, estratégias ativas de captação de cliente. Essas estratégias, você precisa ter total controle sobre a estratégia. E, por exemplo, esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram, depois vocês podem olhar lá, tá? Olha lá no meu Instagram, tá escrito assim, ó, 30 lugares para você captar cliente de terapia. Então, imagina comigo, você tem um método montado já, você tem uma estrutura montada.
Aí você vai lá numa escola, por exemplo, fazer um bate-papo com professores. E lá nessa escola você vai e fala sobre o seu método. E você seleciona lá 3 pessoas para poder ganhar uma conversa com você. Aí nessa conversa, né, depois eu vou explicar aqui sobre o que você pode fazer. Você usa o que a gente chama aqui de script flow do Sim. Peraí, gente. Vocês conseguem perceber que todo o movimento da estratégia foi você que fez? Você não esperou a boa vontade de ninguém para poder salvar a sua vida? Você não esperou influenciador, você não esperou nada. Foi você que fez tudo que você tinha que fazer. Isso, eu estou falando para vocês aqui uma delas, tá? Uma delas. Tem estratégias ativas dentro do Instagram, tem fora do Instagram, tem no Facebook, tem fora do Facebook, tem no WhatsApp. Então, gente, esse nosso movimento, ele é muito multidisciplinar. Não é só você olhar assim, ah, vou fazer um conteúdo aqui, tô felizão pra caramba porque vai vir cliente. Não, às vezes não vai vir, gente. Entende? Você precisa de estratégias ativas de captação de cliente. Quarto ponto é a gente usar o que eu chamo aqui de marketing humanológico. O que é marketing humanológico? Eu tenho um pressuposto para ele, que é seja interessante sem ser interesseiro. Ninguém compra de gente chato. Ninguém compra de gente chata. Façam as pessoas gostarem de você. Gente, se a pessoa gostou de você, você está 50, 60% dela comprar de você. Esse é o contrário do marketing de colocar dedo na ferida. Gente, para com esse negócio de colocar dedo na ferida dos outros, gente. Isso é antiético. Ah, mano, mas se a gente colocar o dedo na ferida, aí a pessoa vai entender a dor que ela tem e vai querer contratar. Gente, alguma vez você já foi no dentista e o dentista deu uma martelada na sua boca? Não, às vezes ele fala assim para você, ó, seguinte, esse dente aí, ele tá com cárie, ele tá com problema, e se você não cuidar dele, ele vai dar um canal, você pode perder o seu dente. Ele fala isso, fala ou não fala? Fala ou não fala? Só que ele não joga veneno dentro da sua boca, ele não dá uma martelada na sua boca. Ele não cata o alicate e fica mexendo ali só para doer, pra você poder contratar ele. Entendeu? Então, gente, esse nosso movimento, a gente tem que virar esse lado da chave, porque assim, ó, não é colocar o dedo na ferida, é nos tornar pessoas tão interessantes, mas tão interessantes que a pessoa fala assim, ó, caraca, eu gostei dessa pessoa. Consigo confiar nessa pessoa para fazer um processo terapêutico com ela. Ah, mano, mas a pessoa não precisa confiar para contratar minha terapia, porque minha terapia é diferente, não sei o quê. Tudo bem, tudo bem. Tem vários modelos de terapia hoje, inclusive tem modelos que você não precisa nem abrir a boca. Mas a questão é, você contrata uma pessoa do qual você não confia? Você compra um serviço de quem você não confia? Isso é um pilar de autoridade, gente. Confiança. Isso é uma coisa que a gente chama de tríade da autoridade, né? Quando você vai vender um determinado produto, tem 3 autoridades que precisam ser levantadas: a sua autoridade, a autoridade do produto e a autoridade da empresa. Então, você consegue entender o quanto isso é importante para você, a pessoa gostar de você? Se ela não gostar de você, ela não vai comprar. Ah, Léo, mas então eu tenho que agradar todo mundo? Não, só quem você quer vender. E não é agradar, é ser você, é ser empático, ser legal. Se você vai numa loja e a pessoa atende você mal, você compra lá? Às vezes você pode estar precisando muito, você compra, né? Desde que você estiver precisando demais, você compra. Às vezes você pode até comprar, mas se você tiver outra opção, você não vai comprar, você vai em outro lugar. Você vai em outro lugar. Você vai comprar em outro lugar, guarda isso. É assim ou não é, galera? E quando você não fala mal daquela loja para outras pessoas depois. Ah, fui lá, fui super mal atendido. Entendeu? Esses dias a gente passou por uma experiência assim, né? A gente foi numa loja e a gente não foi bem atendido, e a gente faz de tudo para achar outro lugar depois. Faz sentido, galera? Quinto ponto, gente, é usar o que eu chamo aqui de flow do sim, né? O que é o flow do sim? É um passo a passo de comunicação com 5 etapas que você tem a capacidade de transformar qualquer pessoa em cliente. O que que consiste isso, Léo? O que que consiste o flow do sim? São 5 passos, onde você vai entender o problema da pessoa, você vai entender se o problema da pessoa é algo que você consegue ajudar a resolver, tá? Possui um convite. O que que é um convite?
para que você convide a pessoa a fazer o seu método. Você não está convidando a pessoa para fazer terapia. Olha a diferença. Você está falando, você está chamando ela para vir fazer o seu método. Está chamando ela para vir fazer o seu método. É diferente. Então, esse passo a passo, ele resolve aqui, ó, por exemplo, muita coisa assim, ó. Léo, eu não sei o que falar para o cliente na primeira conversa. Ah, Léo, eu fui fazer uma sessão aqui com uma pessoa, uma sessão gratuita com a pessoa, e eu apliquei uma técnica nela e depois ela nunca mais voltou. É claro, às vezes você já resolveu o problema da pessoa, às vezes você gerou efeito analgésico nela, né? O que é esse efeito analgésico, né? A pessoa tem uma dor de cabeça e ela vai lá na farmácia e fala, ah, me dá um remedinho aí para dor de cabeça. E ela tomou aquele remédio e melhorou. Não quer dizer que curou, né? Mas melhorou. Talvez essa primeira conversa que você fez com a pessoa melhorou ela, né? Deu um alívio imediato para ela. Só que isso não tratou, não viu causas. Então, isso, ah, em vez de ajudar, acho que mais atrapalhou, tá? Em vez de ajudar, mais atrapalhou, tá? Então, esse passo a passo, ele tem que ser um passo a passo onde a gente fala sobre problemas, a gente fala sobre causas, a gente fala sobre possíveis soluções, a gente convida a pessoa para poder fazer o método, sem precisar ficar colocando dedo na ferida. Entende, pessoal? Então, nesse passo a passo, quando você tem esse passo a passo, você vai com leveza. Tem gente que não consegue falar valor dentro de uma sessão. Não, uma vez a gente fez uma pesquisa com pessoas tímidas, quando a gente estava lançando um produto em 2018, e eu descobri uma coisa muito legal sobre pessoas tímidas. Não é que elas são tímidas. Muitas dessas pessoas, né, eram vendedores que também eram tímidos, né? Então, não é que as pessoas eram tímidas. Na verdade, elas não sabiam o que falar. Porque quando a gente entregava um script na mão delas, para o que elas deveriam falar, elas falavam. E diminuíam, né, essa timidez. Olha que interessante isso aqui. Então, aqui, muitas vezes você traz a pessoa para uma conversa com você, você não consegue fechar com ela porque você não sabe o que falar. Ou você está falando coisa que não faz sentido para a pessoa, tá? Sexto ponto, galera, anota aí. Ciclo de terapeuta requisitado. O que é esse ciclo? Novamente, eu aqui vou pagar de mauzão com vocês, né? Galera, esse papinho de trabalhar 2 horas por semana para poder fazer 50 mil por mês, isso aí está deixando vocês ansiosos, muitos estão ficando desiludidos, muitos estão perdendo a noite de sono para isso, tá? E o que eu trago para vocês é totalmente diferente. É coisas que você tem que fazer toda semana para você ter cliente. Léo, tem que fazer toda semana? Tem. Você não almoça? Você não janta? Você não toma banho todo dia? Só que aí no trabalho, não. Você quer fazer uma ação só que perdura ali para a vida toda. E não faz sentido. Você tem que ativar uma rotina para toda semana. Quando você acordar na segunda-feira, você fala assim, ó, eu sei o que fazer. Quando a gente vai falar sobre essa rotina, se você não tem rotina, gente, rotina de trabalho aqui, do que fazer, né? Muita gente não gosta de rotina, né? Eu não falo essa rotina chata, né, de desenvolver essas coisas, mas é você olhar para o seu trabalho e você saber exatamente o que você tem que fazer. Acho que uma das coisas, uma das piores respostas, né? Talvez seja meu também, né? Acho que uma das piores respostas que um ser humano pode dar é não sei. Eu não sei. E você precisa saber o que você tem que fazer toda semana. Por quê? Eu falo que existem três motivos, gente, pelo qual uma pessoa não vende. Ela não tem cliente. Primeiro motivo, essa pessoa não faz oferta. É o primeiro motivo. Se a pessoa não faz oferta, obviamente ela não vende. Segundo motivo, essa pessoa está fazendo oferta errado. A pessoa às vezes manda para você assim no seu Instagram lá assim, como que funciona o seu trabalho? Vocês, deixa eu dar uma má notícia para vocês que recebem esse tipo de pergunta. Se a pessoa pergunta isso no seu Instagram, quer dizer que o seu Instagram não está explicando direito para ela o que você faz. Ou seja, o teu conteúdo, tanto produz conteúdo aí, ele não está valendo de nada. Porque o mínimo do conteúdo ali é explicar o que você faz. Se nem isso ele consegue explicar, então para com esse negócio de conteúdo, tá? Então, oferta errada. A pessoa mandou ali para você, ah, como que funciona o seu trabalho? Aí você começa a falar assim, não, eu sou, né, sou hipnoterapeuta, sou constelador sistêmico familiar, eu trabalho com terapia quântica, eu trabalho com não sei o que, não sei o que, não sei o que.
A pessoa olhou para você e falou assim, putz, que bacana. Eu vou falar com meu marido, depois eu volto. Léo, não tem dinheiro. A pessoa não tá nem aí com você. Olha que doido isso aqui. Ou se não, você oferta pouco. Você oferta pouco. Então, uma vez por semana, você conversa com as pessoas sobre o seu trabalho para conquistar cliente. Não, se você oferta pouco, você vai ganhar pouco cliente, caramba. Isso é lógico. É lógico. Tá fazendo sentido, né? Então a gente tem que ter um movimento ali do que você vai fazer toda semana para você ter cliente. Por quê? Se você ficou uma semana sem fazer, não se cobre que você vai ter cliente a semana que vem. E muitos terapeutas, eles fazem um movimento muito doido, que é o seguinte: ah, hoje eu tenho muito cliente. Ah, então não vou preocupar com nada. Só que aí quando acaba aqueles clientes, aí ele fala assim, nossa, e agora? O que que eu tenho que fazer? Não, tem coisa que você tem que fazer todo dia. Tem coisa que você tem que fazer toda semana. Tem coisa que você tem que fazer todo mês. Porque o nosso papo, gente, para com esse negócio, gente, para com esse negócio. Esse papinho assim, ó. Ah, um dia eu vou lançar uma mentoria, não sei o quê, eu vou fazer 50 mil reais. Gente, 50 mil reais não vai salvar sua vida. Você tem que ter cliente todo dia. É todo dia. Não é acertar um atacado igual a ganhar na Mega Sena. Vida real, gente. Vamos ser adulto, pô. Entendeu? Vamos ser adulto. É movimento todo dia, é fazer as coisas todo dia, fazer o negócio acontecer. É diferente, tá? Tá fazendo sentido, galera? Tá fazendo sentido? Show? Legal. Então, o que que consiste, né? O que que é esse ciclo, né? Que eu chamo de ciclo do terapeuta requisitado? É o seguinte, gente, primeira coisa, deixa eu falar uma coisa idiota para vocês, pode? Posso falar uma coisa idiota? Ainda bem que não tá no YouTube hoje. Aí eu posso falar coisas idiotas aqui. Vou falar uma coisa besta para vocês. Qual que é a principal ferramenta de um terapeuta? Aí todos vocês já começam a pensar na técnica, chama agenda. Principal ferramenta de um terapeuta, chama agenda. Por quê? Se você não consegue organizar seu tempo, você não consegue organizar sua vida. Se você não organiza sua vida, como você vai organizar a vida dos outros? Aí eu falei que eu ia falar uma coisa idiota. Eu avisei. Aí, ó. Galera, isso aqui é doido. Gente, muita gente chega para mim assim, ó, às vezes, principalmente quando vem de tráfego pago, né? Léo, eu quero ter 5 clientes por dia. Show de bola, vamos ter 5 clientes por dia? Vamos montar sua estratégia aqui. Quanto tempo dura o seu atendimento? A pessoa fala assim, Léo, dura 1 hora, né? O meu atendimento aqui é 1 hora. Show de bola, vamos lá. Vamos lá, vamos mexer os pauzinhos aqui. Quando a gente começa a perceber e ver a vida da pessoa, gente, essa pessoa não tem 5 horas por dia para trabalhar. Eu não estou falando que ela é relaxada, não tem nada com isso. É o seguinte, às vezes ela tem filho, ela tem marido, ela tem estudo, às vezes tem um concurso, tem um outro CLT, tem um monte de coisa que ela está fazendo. Ou seja, não cabe gente nessa agenda. Não cabe. E tá tudo bem. Leomar, essa pessoa tá errada? Não, ela não tá errada, ela só tá iludida. Ela acha que vai caber alguma coisa num determinado lugar, mas não cabe. Por exemplo, eu tenho esse copo aqui, ó. Esse copo aqui eu acho que cabe 500 ml. Aí eu chego para você e falo, gente, me ajuda. Eu preciso colocar 3 litros de água aqui dentro. Não cabe. Só não cabe. O copo é ruim? Não, não é ruim. Só não cabe 3 litros de água aqui dentro. E tá tudo certo. Então, hoje vocês têm que trazer esse lado organização e ciclo de terapeuta requisitado para colocar isso na vida. Por quê? Porque senão fica iludido. Entendeu? Trazer objetividade. O que que é objetividade? Muita gente chega para vocês em relação à estratégia e fala assim: não, é só você ir lá no seu Instagram e colocar conteúdo de valor no seu Instagram. Gente, isso é um ensinamento subjetivo. O que que é um ensinamento subjetivo? Ele abre campo para várias coisas que você não consegue entender ainda. Quando eu falo sobre fazer conteúdo de valor, eu preciso entender o que que é conteúdo de valor, para quem eu falo,
o que eu falo, qual o formato, qual o assunto, qual linguagem, qual comunicação específica. Olha que doido, galera. Olha a quantidade de coisa. Então, questão objetiva é faça isso, passo a passo. Então, a gente precisa ter esse cronograma de ações. Faz sentido isso para vocês, galera? Eu falo assim, ó, nossa, eu agradeço muito, né, a Deus, ao universo, porque sempre a galera que chega aqui no meu Instagram, nas minhas aulas, são pessoas que têm pé no chão, né, que são pessoas verdadeiras, né. Talvez você chegou a ficar verdadeiro, talvez você já veio assim, de uma cultura assim, ou talvez você já tenha tomado uns tapas, né, da galera do marketing digital, já tenha se frustrado, talvez já tenha comprado mentoria que não funcionou, né, aí hoje você chega aqui com o pé no chão. Mas, enfim. Sétimo passo, galera. O que é o sétimo passo? Criação de novos produtos. Não, por que criação de novos produtos? Porque é o seguinte, eu trago duas questões aqui em relação à criação de produtos, tá? E mesmo sem precisar de nicho, você simplesmente cria um novo produto. Por que, Léo? Por que criar novos produtos? Primeiro, você criar um novo produto, você vender ele, ele vai complementar a sua renda. Então, imagina comigo, você tem uma meta aí de fazer 10 mil por mês. E você cria lá, por exemplo, um workshop, você vai vender esse workshop, sei lá, vou colocar um valor ilusório aqui do negócio, né? R$ 3.000, você vende a R$ 3.000. Você vai vender esse workshop aí para 15 pessoas. 15 pessoas, você fez R$ 4.500. Tirando os gastos que você vai ter, tá? Imagina aí que você fez aí R$ 4.000 com essa estratégia. Léo, R$ 4.000 não paga minhas contas, Léo. Eu sei que não, mas isso é complemento. Léo, mas é fácil vender para 15 pessoas? Não, gente. Não, não é fácil. Você precisa trabalhar, tá? Você precisa tirar a bunda da cadeira, falar com gente, você tem que movimentar, tem que ter estratégia. Aí sim a galera vai comprar, vai lá participar do seu workshop. Show? Esse é o movimento. Então, isso vai gerar renda complementar para você, dentro do seu trabalho, tá? Não é uma renda extra, é complementar, tá? E também, quando você faz um movimento desse, ele pode trazer clientes para você através dessa estratégia. Então, lembra que eu falei, né? Por exemplo, uma estratégia que a gente já usou, e assim, foi show de bola. Quando você vai numa escola, você fala lá para os professores que você quer dar um workshop lá de saúde mental para as professoras. Aí tá lá, a escola mobiliza lá 50 professoras tá lá na sua frente para te ouvir, para você falar do seu trabalho, falar de saúde mental, e no final ali você tira uns 10 minutos para falar sobre o seu método. De 50 dessas 10 pessoas, pelo menos assim, umas 8 ou 10 vão querer conversar um pouco mais com você em relação a esse trabalho. Nossa, Léo, mas é assim, tão simples isso, né? É simples, galera. Mas vocês estão preocupados em fazer conteúdo de valor, vocês estão preocupados em achar nicho, vocês estão preocupados em tirar foto com roupa cara, entendeu? E não está fazendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, com muita sinceridade, com muito carinho. Existe um mundo fora da internet. Existe um mundo fora da internet. Internet é bom, ajuda, mas não é só isso, tá? Então, quando você cria um novo produto, às vezes pode ser um e-book, pode ser um workshop, pode ser uma mentoria, pode ser uma palestra, pode ser um workshop online, pode ser um workshop presencial, tá? Isso vai contribuir com o seu trabalho, né? Então, assim, quando a gente fala sobre esse passo a passo, deixa eu mostrar, né, alguns relatos aqui de alunos que aplicaram essa metodologia, né? Aplicaram esses 7 passos aqui, né? Ó, não sei se algum de vocês já chegou a ver isso aqui, tem no meu Instagram também, tá? Olha aqui o movimento da Patrícia, galera, ó. Sem depender de nicho, sem fazer tráfego pago, tá? Ó, R$ 2.932 em 10 dias. Nesse caso aqui, eu não tinha falado com ela depois, tá? Depois eu falei com ela, nesse mesmo mês, ela tinha feito aí coisa de R$ 9.000 aí em 30 dias, tá? Olha esse outro aqui, ó. Ó, Léo, fechei aqui 4 pacotes no valor de 977 cada. Quarta-feira também teve um, o total aqui de R$ 4.885 em 2 dias. Nossa, Léo, mas em 2 dias dá tempo? Dá tempo. Só que você tem que ter a estratégia certa, você tem que ter teu método estruturado, teu método tem que estar criado, tá? Não é simplesmente aquele negócio assim de dar tiro no escuro, entendeu? Eu sempre uso uma analogia aqui, que é a analogia do atirador sniper e o atirador de metralhadora. O atirador de metralhadora, ele pega a metralhadora dele e faz tipo Rambo, né? Tá, tudo, pra tudo quanto é lado.
Entendeu? E aonde acertar, beleza. Não, quando a gente, né, vai pegar uma estratégia sniper, não, é aquele cara que ele calcula milimetricamente ali a velocidade do vento, a pressão do ar, a distância, regula a luneta, a força que ele vai colocar no dedo, o quanto ele vai colocar o dedo no gatilho ali, todo aquele movimento. E quando ele dá um tiro, é um movimento super leve que acerta onde ele quer acertar. Então, isso, gente, são estratégias ativas de captação de cliente, tá? Show? Aqui, ó. Isso aqui eu perdi até a conta. Se tiver alguém bom de matemática aí, me ajuda fazendo um favor. Ó, foram quatro métodos de 990, 990 e 90, tá? Duas pessoas pagaram 12 de 99,90 e duas pessoas pagaram no Pix, tá? Então, aqui a gente tem quatro métodos de 990 vendidos, tá? E consegui duas clientes que preferem pagar semanal, tá? De R$ 260. Então, 260 vezes 4, a gente vai ter aí 1.040, certo? Eu não sou muito bom de matemática, vocês me ajudam aí, quem é bom de matemática. Então, ó, seis pessoas para fazer aqui, ó. Então, aqui, nisso aqui, galera, nisso aqui, a gente tem mais ou menos aqui uns R$ 6.000 que a pessoa fez em 30 dias, tá? Vendendo seu próprio método. Faz sentido, galera? Deixa eu voltar aqui com vocês. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Beber minha água. Ó, deixa eu ler, olha esse comentário, galera. Eu mesmo essa semana estava pensando em desistir, mas lembrei de você falando a respeito, não que o cliente, não é o que o cliente fala. Aí ficou animado novamente, show de bola. Entendi que quando um cliente fala não, ele não está falando não para mim, e sim para ela mesma. Show de bola. Você já deve ter assistido alguma das minhas aulas aqui, né, criatura? Tá? Olha que legal. Gente, eu falo muito isso em relação à mentalidade, né? Por exemplo, quando um cliente fala não para você, ele não está falando para você, gente. Ele não é para você que ele está falando não. Ele está falando não para ele mesmo. E por que ele está falando não para ele mesmo? Porque o problema em questão naquele assunto não tem a ver com você, tem a ver com ele. Quando você está numa sessão de terapia, você e o cliente tem um problema sendo falado naquele momento. O problema que vocês estão falando, ele é seu ou ele é do cliente? Ele é do cliente. Então, se o cliente fala que não quer, o não é para você, ele não está rejeitando você, ele está rejeitando ele mesmo. Ele está rejeitando o processo terapêutico que ajudar ele. Ou seja, ele está falando não para a solução dele, não é para a sua solução. Tá vendo como tem um monte de coisa aqui que é em relação à mentalidade? Faz sentido, galera? Já pode falar um pouco em relação à parte do cronograma? Vamos, deixa eu voltar lá, peraí. Cronograma de ações, né? O que são essa cronograma de ações? Gente, coisa que vocês têm que fazer toda semana. Por exemplo, quando vocês falam assim, fazer conteúdo, que dia na semana que você faz conteúdo? Que dia na semana você propaga seu conteúdo? Em relação aos stories do seu Instagram, que dia você faz o quê? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você tem ali um cronograma certinho do que você faz? Ah, Léo, não tem. Então, gente, isso é falta de cronograma. Isso é falta de organizar seu trabalho. Isso é falta de você dar um beijo na sua agenda e falar assim, agenda, eu te amo. Seja o melhor amigo da sua agenda. Esses pequenos movimentos, gente, eles precisam ser organizados, né? Eu trabalhei um tempo com consultoria empresarial, eu gosto muito desse trabalho com empresa, e dentro de uma empresa a gente desenvolve o que a gente chama de POP, né? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, POP? Que é o quê? É um procedimento operacional padronizado, né? Por exemplo, quando um socorrista, ele chega num acidente de carro, por exemplo, ele vai socorrer uma pessoa que está dentro do carro, esse socorrista, ele tem um POP com ele. O que é um POP? Procedimento operacional padronizado. O que ele deve fazer primeiro, o que ele deve fazer depois. Ou seja, ele tem um passo a passo de tudo que ele deve fazer, de tudo que ele deve executar. Dentro das empresas, a gente ajudava, né, os empresários a desenvolver isso dentro da empresa, que é o procedimento operacional padronizado daquele trabalho. Só que assim, quando a gente fala de terapeuta, tá certo, né? Não que eu desrespeito isso, né? Mas muitas vezes o terapeuta ele fica esperando a intuição, né?
Ah, Léo, me veio aqui uma intuição de que eu devo fazer tal coisa. Aí você vai, faz aquela semana, depois você nunca mais faz. Entende, galera? Faz sentido isso? Então, isso é questão de agenda, tá? Isso são questões relacionadas à agenda. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado isso, tá? O ciclo de ações que você deve fazer, certo? Perguntas, galera. Perguntas, perguntas. Vamos às perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram também, com o pessoal do Zoom aí. Ó, muitas pessoas me procuram, mas 90% diz não ter dinheiro. É. Esse número é alto. 90% é muita gente. Acontece com mais alguém? Coloca aqui para mim. Aqui tem algum ponto seguinte. Quando vem uma pessoa que ela está muito preocupada com o dinheiro que ela vai pagar, ela não entendeu o valor que você pode gerar na vida dela. Ou seja, quando uma pessoa procura, guardem isso, ó, guardem isso. Quando uma pessoa preocupa muito com o preço daquele almoço, é porque ela nunca sentiu o sabor daquela comida. Anota essa. Que não é fácil sair frase boa assim de mim, não. Tá? Quando uma pessoa está muito preocupada com o preço da comida, é porque ela nunca sentiu o sabor daquela comida. Tá? Então, gente, o valor sempre tem que vir antes do preço, né? Então, muitas vezes acontece o seguinte, às vezes você faz uma conversa com o cliente e aquela conversa, ela não conseguiu passar claramente para aquele cliente qual o valor, né? Qual o sabor da comida, tá? Então, pelo fato dele não entender o sabor da comida, quando você passa o preço, aquilo é visto como caro, né? Uma frase que eu tenho aqui é: toda vez que você passa preço para alguém, a frase de passar o preço, ela tem que vir como uma boa notícia. O preço, ele tem que vir como boa notícia, tá? A comunicação deve ser clara em relação ao seu método. Isso aí, show de bola, tá? A Rose comentou aqui no Instagram, galera. Tô aprendendo isso. Léo, antes eu fazia tudo na intuição, entendeu? Gente, intuição não é ruim, tá? Às vezes alguns de vocês vão chegar aqui e eu acredito muito nisso, aproveito muito da minha intuição, só que assim, não usem disso para ser pessoas desorganizadas, tá? Ó, luz sistêmica aqui no meu Instagram. Fiz R$ 540 em um workshop de 40 minutos, com 20 pessoas pagando R$ 27. Apresentei meu método para 20 professores que fecharam outros serviços. Tá vendo, galera? Então, assim, é estratégico, né? É um movimento estratégico. Então, fazer isso, galera, é muito bom, tá? É muito bom quando se faz esse movimento estratégico, porque você está fazendo a roda girar, tá bom? Você está fazendo a roda girar. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Posso prosseguir aqui? Galera que está no Instagram aqui, galera, depois vocês vão lá na bio do meu Instagram, tem o link do nosso grupo VIP, tá? Periodicamente a gente faz aqui essa nossa mentoria gratuita, aberta ao público, e você estando lá no nosso grupo VIP, você consegue participar pelo Zoom, tá? Ah, Augusto, ó, eu tinha medo de trabalhar com workshop, mas eu tive coragem de criar um e farei neste mês. Show de bola. E no seu caso, Augusto, como você já é meu aluno, cara, você vai ter que mandar fotos e depoimentos desse movimento para a gente poder conhecer esse trabalho seu aí, tá? Show de bola? Galera, então, seguinte, tem pergunta, não tem pergunta? Vamos lá para vocês começar a organizar o almoço de vocês aí. A minha pergunta para vocês é: eu quero mais 5 minutos aqui com vocês para saber quem de vocês aí quer minha ajuda pessoal para poder aplicar, né, todo esse passo a passo, aplicar todo esse plano aqui, né, dentro do trabalho de vocês, tá? Então, quero saber aqui, quem quer a minha ajuda aí, pessoal, para poder aplicar esse passo a passo, aplicar esse plano aqui. E para isso, né, eu quero apresentar aqui para vocês um dos trabalhos nossos, né, um dos trabalhos que eu faço, né, para desenvolver isso aqui, né? O que que é esse trabalho? Deixa eu ver aqui, a galera colocou aqui. O que que é esse trabalho? Pessoal, eu tenho aqui a mentoria Seja um Terapeuta Requisitado. O que que consiste a mentoria Seja um Terapeuta Requisitado? A gente vai passar
por esses 7 pontos do método que eu apresentei para vocês. Mentalidade, criação do método, vocês vão aprender estratégia ativa de captação de cliente, vai aprender a fazer marketing monológico, vai aprender a aplicar o script flow do Sim, que é aquele script de primeira conversa, né? Ele é um mecanismo único nosso aqui, para que você consiga transformar qualquer pessoa em cliente em uma conversa. Essa conversa vai durar de 30 a 40 minutos, tá? E vocês vão aprender ali a fazer o ciclo do terapeuta requisitado e tem uma aula onde eu direciono ali alguns pontos, né, para vocês criar novos produtos de vocês, tá bom? Então, dentro da mentoria Seja um Terapeuta Requisitado, a gente vai aplicar esses 7 passos aqui que a gente conversou aqui agora, tá? Isso sem precisar de tráfego pago, sem precisar de nicho, sem precisar dessa doideira de criar conteúdo igual doido, tá? É bom fazer conteúdo? É. Lá dentro tem algumas aulas que eu falo sim de conteúdo, tá? Vocês façam sim conteúdo, mas não entendam que isso, gente, é o meio do caminho. Isso aqui não é o final, tá? Criar conteúdo é uma das estratégias, é parte da estratégia, não é a estratégia toda, tá? Então, o que a gente faz dentro da mentoria Seja um Terapeuta Requisitado? A mentoria Seja um Terapeuta Requisitado, ela tem 2 pilares, né? Um pilar é a nossa plataforma, que tem todo esse material gravado, tá? Todo esse nosso material gravado, tá? Lá já tem tudo para vocês poderem aplicar tudo que vocês têm que fazer para vocês poderem gerar esse trabalho. Então, assim, o nosso desafio nesse momento é você fazer de R$ 1.000 a R$ 3.000 nos próximos 10 dias e depois você conseguir replicar isso aqui, tá? Então, dentro da plataforma você vai ter esse material para você poder fazer isso, tá? E, em paralelo a isso, eu vou fazer um acompanhamento individualizado com você, pelo WhatsApp, durante 40 dias, tá? Por quê? Eu acredito o seguinte, não basta você ter uma estratégia na sua mão. Às vezes, quando você vai aplicar a estratégia, tem você no negócio, tem a sua mentalidade, tem o que você já sabe no meio do negócio. Então, pode acontecer que em alguns momentos falte coisas, pode ser que você erre em algum momento. Se você tem o meu acompanhamento individualizado, personalizado aqui com você por 40 dias, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, vai gravar um áudio para mim. Léo, estou aplicando tal estratégia e errei, ou não sei o que eu faço, estou perdido, me ajuda, pelo amor de Deus, faz uma oração por mim, alguma coisa. Você vai me mandar durante esses 40 dias, tá? Então, você vai ter esse acompanhamento comigo dentro do STR, tá? Que a mentoria seja um terapeuta requisitado. O que mais que você tem ali, ó? Material em PDF, tá? Você vai ter acesso à nossa área de membros lá dentro da plataforma por 1 ano, tá? A nossa plataforma que a gente usa é a plataforma da Hotmart, tá bom? Você vai participar de um grupo nosso de network, que é só alunos, né? Pessoas que estão na nossa frequência ali de ajudar as pessoas, conquistar cliente, né? Fazer esse movimento acontecer. Dentro desse grupo, a gente tem ali uma aula por mês, tá? Com tira dúvidas. Então, geralmente nessas aulas eu vou trazer um conteúdo ali com vocês e vou tirar as dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo, tá? Então, essa que é a mentoria Seja um Terapeuta Requisitado. Vocês já viram ali, né, um pouco dos resultados ali que já foram gerados com alguns dos alunos ali do STE, tá? E eu vou reservar aqui para vocês, galera, para quem quiser dar espaço, né, para os decididos, né, que já querem fazer esse movimento, eu vou colocar alguns presentes para vocês lá dentro do STR, tá? Que é, primeiro, meu curso de vendas, que é o Silêncio Também Vende, tá? Hoje, esse curso de vendas, ele custa R$ 997. Vou colocar um mini curso de produtividade e gestão de tempo. Léo, por que ensinar produtividade e gestão de tempo dentro da sua mentoria? Você já sabe, criatura. Tanto que eu pego no pé nessa questão de agenda. Hoje, talvez você não tenha cliente, mas daqui a um mês, quando você tiver cliente, isso aqui vai ficar um pouco apertado para você. Você precisa aprender a gerir isso, tá? O meu livro digital, Impulsiona Way, tá? Que é um livro digital onde eu falo sobre inovação, empreendedorismo e criação, justamente para você aplicar no nosso 7º pilar sobre criação de novos produtos, tá? E vou colocar para você também a minha Masterclass de marketing no Instagram. Essa Masterclass, ela custa R$ 290 separado, né? Não sei se tem alguém aqui ou no Instagram ou no Zoom que já participou dessa Masterclass, tá?